Jovem, que massa que você veio. Aqui quem fala, Vitor Machado, Nutri-Sincere, a vida tá acontecendo. Quero compartilhar aqui com vocês essa notícia da CNN. Trouxe aqui essa notícia sobre os índices de obesidade no Brasil aumentarem entre as crianças e adolescentes, e a expectativa é de 50% até o ano de 2035. Quando a gente falar de criança e adolescente, vamos entender o contexto atual da obesidade no Brasilzão. A gente tem hoje em dia mais de 25% da população em obesidade e temos mais de 65% da população em sobrepeso. Esses índices eles tendem a crescer a cada ano que passa, mas uma reflexão muito doida que fica é a gente observar que do ano 2000 para cá só aumentou o número de informação sobre nutrição. Você entra aí nas redes vizinhas, nos Instagrams da vida, você vai ver um monte de nutricionista postando fotos sem camisa, Abdu Tanquinho, falando lá alguma receitinha proteica, uma dica para emagrecer. Toda hora aparece um suco detox, aparece uma dieta de fulana de tal, um jejum eterno, uma restrição alimentar muito severa. Atualmente a gente tem mais informação sobre nutrição. Outro contexto também para a gente observar é o tanto de... Já percebeu a explosão de academias aí, como o Smart Fit, Blue Fit, que a gente tem no Brasilzão? Hoje em dia a gente encontra uma academia tudo quanto é lugar. Antes não era assim, a gente encontrava uma academia por bairro, e também CrossFit, nem o beach tennis era uma seita ou uma religião há anos atrás. E atualmente a gente tem mais acesso a exercício físico e ainda assim os índices de obesidade continuam aumentando. E essa é uma conta que não fecha. Isso quer dizer que simplesmente seguir um papelzinho grudado aí na geladeira ou simplesmente se matricular na academia, talvez não seja esse o caminho que a gente tem para poder solucionar a obesidade ou como estratégia de emagrecimento para boa parte das pessoas. E tendo em vista isso, observa que nosso Brasilzão atualmente ele briga aí entre os países para poder ficar entre um dos que tem o maior índice de obesidade dentre todos os países do mundo. Mas, voltando o foco e a atenção aqui para os pequenos, as crianças e os adolescentes, antes de a gente abordar qualquer estratégia nutricional, técnica de emagrecimento, forma de tratar a obesidade, esse artigo científico aqui ele comenta que uma das maiores besteiras que a gente faz com uma criança, com um adolescente, é você tentar tratar a obesidade quando não existe obesidade. E essa é a realidade de vários adultos que hoje em dia têm uma relação difícil com a comida, com os exercícios físicos e com o próprio corpo, por conta de tentativas de emagrecimento lá atrás, quando a criança nem tinha sobrepeso. A criança estava lá numa boa, curtindo a vida dela, brincando, celebrando tudo que o corpício dela podia fazer. Passa uma outra criança gordinha na frente dela, os cuidadores, o pai, a mãe daquela criança, vira e fala bem assim: olha só essa criança gordinha, tá vendo? Se comer demais vai ficar que nem ela. Pronto! Muitas vezes começa aí a relação ruim com a comida. Ou a criança até tinha um sobrepeso, e aí vira alguém, normalmente um profissional de saúde, e fala: tem que fazer exercício para emagrecer. Poxa, a criança ela já curtia fazer o exercício físico. Você já viu alguma criança ficar quieta? Nunca viu, né, jovem? Pois é, nós nascemos para poder mexer o nosso corpício. Só que muitas pessoas crescem com uma dificuldade de se relacionar bem com o exercício físico, muitas vezes por conta de um trauma que existe lá atrás, pela tentativa de fazer algum exercício físico querendo emagrecer. Então, o exercício físico acaba virando uma tortura para muitas das pessoas que lá atrás tiveram essa mensagem de que elas tinham que fazer algum exercício para poder caber na roupa. E isso é uma loucura. O mais importante de tudo, jovem, é a gente entender qual é a situação aí que você se encontra. Vamos supor que você tem aí um filho ou uma filha que tenha sobrepeso, obesidade na fase da infância e da adolescência. O primeiro passo da aceitação corporal. Quando a gente fala de aceitação, não tem nada a ver com estar conformada com a situação, mas é porque a aceitação ajuda essa pessoa a cessar a guerra. Essas questões de insatisfação corporal, você sabe muito bem que elas começam na adolescência. Aquela coisa de querer tentar se encaixar e de fazer parte de uma turma. Nesse contexto, quando a gente trabalha a aceitação para aquela criança, esse jovem entender que, ei, esse aí é seu corpício. Esse corpício é o que faz com que você consiga chegar aqui para assistir esse vídeo incrível no YouTube. É esse corpício aí que faz com que você consiga fazer todos os exercícios físicos encantados que você pratica lá na educação física. É esse corpício que faz com que você consiga brincar no parquinho. Esse tipo de entendimento é muito importante para que o ser humaninho consiga reconhecer o valor do corpo dele, além de todas essas questões de padrões sociais que são impostos. E um outro passo seria a gente observar também qual é a situação, porque nessa fase da vida existe o estirão, existe a fase de crescimento. Então, é normal que o corpício acumule energia como estratégia e fazer o crescimento do nosso corpício. Se você chega nessa fase
provoca uma restrição muito severa. Essa criança, esse jovem, ele até pode emagrecer, mas o que vai acontecer lá na frente? Vai ser aquele jovem adulto que o corpício vai cobrar tudo de volta. Ei, cadê aquele rango que tu cortou? Cadê aqueles carboidratos lá que você não me deu tentando me emagrecer da noite pro dia? O corpício vai cobrar. Nosso corpício manja dessas coisas, porque ele vê isso como uma forma de a pessoa estar tentando sumir desse mundo. Então ele tenta proteger a gente e recupera todo o peso perdido. Isso traz consequências no futuro de uma difícil relação com a comida e muitas dessas pessoas têm muita dificuldade de emagrecer. Então, antes de isso acontecer, pensa que em alguns casos é mais importante que esse jovem mantenha o peso, pratique exercício físico, desenvolva uma melhor relação com a comida, uma melhor relação com o corpo, mas que ainda assim, ao longo da fase de crescimento, ele vai ter os benefícios dessa fase de crescimento de gastar toda aquela energia que ele estava acumulando e, como consequência, ele vai emagrecer. Só que ainda assim você vai encontrar uma galera que tem excesso de peso e obesidade nessa fase aí de infância, pré-adolescência. Então, nesse caso, tudo bem a gente tratar o emagrecimento, não é um problema. A questão é que esse emagrecimento ele tem que acontecer com paciência, não dá para ser de forma severa. Até porque se a gente fizer isso de forma severa, muito drástica, a tendência de ele voltar a ganhar peso no futuro também é muito alta e ele não vai ter melhorado a relação com a comida dessa forma. Então o mais importante é que ocorra um emagrecimento, mas um emagrecimento leve. Tanto o emagrecimento leve quanto uma manutenção são bons resultados quando a gente pensa numa criança, num jovem com sobrepeso e obesidade. Lá na frente, mesmo que ele tenha simplesmente desenvolvido uma boa relação com a comida, isso também é resultado. Não dá pra gente tratar a obesidade como se o único resultado que existisse fosse a perda de peso. Às vezes você tem aí uma criança que tem compulsão alimentar, uma relação difícil com a comida, ela não gosta de praticar nenhum exercício, ela não gosta de comer vegetais e frutas, e ela aprendeu a comer vegetais encantados, frutinhas mágicas, aprendeu a gostar de mexer o próprio corpício, fazer o exercício físico por ela mesma e não só para emagrecer. Isso é resultado. Lá na frente, depois de ela ter colhido todos esses resultados, tudo bem, tá fácil dela emagrecer e esse emagrecimento não vai ser algo severo. Isso é bom demais. Agora, jovem, se você está aqui e existe aí uma obesidade no seu corpício, vai na boa, vai na calma. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Qual é a tua dificuldade? É comer a frutinha, comer o vegetal? Começa inserindo uma bananinha aí na tua vida. Começa colocando um tomatinho no prato, pode ser alface, pode ser rúcula, o vegetal que você quiser, porque isso faz diferença. Quando você consome mais fibra, seu corpício fica com mais saciedade, como consequência você acaba comendo menos calorias, e isso, querendo ou não, te ajuda no processo de emagrecimento. Mas mais importante que isso é você aprender a cuidar do seu corpício antes. E comer frutinhas e vegetais encantados é uma forma de te dar mais saúde e de cuidar do seu corpício. Você vai fazer o exercício físico? Faz o que tu gosta. Ah, mas fulano falou que musculação é o que mais emagrece. Não. O mais importante é você ficar feliz primeiro. Tu gosta de quê? É de fit dance? Aerobaía? Quer nadar? Quer pedalar? Quer correr? Quer fazer o quê? Tu quer fazer o quê? O importante é tu mexer o corpício. Mexer o corpício como forma de celebração não tem como dar errado. Esse emagrecimento vai vir como consequência. Relaxa, jovem. Vai na boa. Não precisa ficar se martirizando, se batendo, não. Um passo de cada vez, esse emagrecimento vem. Então, espero que essas mensagens aqui façam uma diferença aí na vida de vocês. Vocês jovens, adolescentes, crianças, ou você que é papai e mamãe, tem aí um filho com sobrepeso e obesidade em casa, relaxa, vai na boa. Um passo de cada vez. Beleza? Tamo junto demais. Valeu. Obrigado.